Então vamos lá? Bom, vamos conversar aqui sobre o encontro do Lula com o Trump, quais são os desdobramentos disso para a economia e como é que você pode se aproveitar disso na hora de fazer os seus investimentos. Mas aqui a gente vai tentar fazer uma coisa diferente do que a maioria das emissoras de TV fizeram, porque toda vez que você dá uma opinião sobre esse encontro aqui, ele teve múltiplas interpretações, né? O pessoal de esquerda entenderam como uma grande negociação incrível, o pessoal de direita entendeu que o Trump elogiou demais o Bolsonaro, falou algumas coisas que as pessoas de esquerda estão tentando esconder e que na verdade o Marco Rubio não vai permitir nenhum tipo de negociação. Então eu acho que cabe a nós fazer uma interpretação ouvindo ele e eu vou ter que fazer os comentários em cima. Eu tentei fazer alguns tweets sobre o tema e eu percebi que as pessoas estão tão apaixonadas, né, nessa discussão aqui que ficou praticamente impossível a gente comentar qualquer coisa sem o vídeo original, porque tudo que se comenta fala, não, isso é na sua opinião, ou não, o tom de voz que ele usou foi outro, ou não, os gestos dele estão diferentes. Então a única maneira da gente comentar isso aqui vai ser colocando diretamente, né? Basicamente é isso aqui o vídeo. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, we have... Aqui é um ponto importante, porque primeiro ele disse que considera que tudo era justo e que tudo estava certo e que as tarifas foram aplicadas, isso nessa entrevista. Mas, depois que ele fez a entrevista no privado, segundo a diplomacia brasileira, ele disse que considerava que na prática tinha tido um erro mesmo. Ele aceitou que tinha tido um erro e que o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos, né? A gente tem déficit, então que essa tarifa poderia ser revista. Isso foi dito pela diplomacia brasileira, né? Eu não sei se é uma verdade ou não, tá bom? É simplesmente a informação da nossa diplomacia. Tô aqui usando a tradução do Metrópolis, mas tá certinho, foi isso mesmo que ele disse. Economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we'll... Aqui tem um ponto, né? Ele disse que tem muito respeito pelo Lula e que tem muito respeito pelo Brasil. Algumas pessoas tinham dito, não, ele não disse, ele disse sim. Ele fala, tem muito respeito pelo seu presidente. O presidente do Brasil no momento, não sei se vocês sabem, é o Lula. E se você tem dúvidas, ele manda inclusive um parabéns pro Lula hoje. Mas olha isso aqui. Isso é de hoje já. Tivemos uma boa reunião, vamos ver o que acontece. Eles querem fazer um acordo, vamos ver. Acho que eles estão pagando 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião e feliz aniversário. Quero desejar feliz aniversário ao presidente, certo? É o aniversário dele hoje, você sabia? Ele é um cara muito vigoroso. Na verdade, eu fiquei muito impressionado. Mas hoje é aniversário dele, então feliz aniversário. Aviso pra ele, por favor. Bom, isso aqui dá pra ver, né? Que ele tá criticando. Obviamente que não tá fazendo uma política da boa vizinhança, que é típica do Trump mesmo. Os Estados Unidos não tem nada a ganhar num conflito desses aqui, gente. Raul, mas os Estados Unidos se importa muito com a democracia nos países. Pessoal, os Estados Unidos negociam com ditaduras no mundo inteiro. Não tem nada a ver, né? O maior financiador da China, inclusive, é os Estados Unidos. Se você diz que a China é uma ditadura, adivinha quem financia? Quem mais importa da China no mundo é os Estados Unidos. E não só, né? Com os sheiks árabes, etc. Adivinha quem se senta na mesa. Isso aí não é uma grande discussão para os Estados Unidos, tá? Não dá para você achar que os Estados Unidos é tão bonzinho assim que quer levar a democracia para o mundo. Isso aí é uma bobagem infantil, tá? We're going to work out some deals. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Who was... Isso é bom. Não grita, não. É com grande honra estar com o presidente do Brasil. É um grande país, é um grande e lindo país. E acho que eles estão indo bem. Eu acho que eles estão indo muito bem, pelo que eu entendo. Acho que devemos ser capazes de fazer alguns bons negócios para ambos os países. Eu vou deixar isso um pouco para o Jamerson, Scott e Marco, de maneiras diferentes. Marco menos no lado econômico, ou seja, aqui o Marco Rubio ele está dizendo que ele vai ficar menos no lado econômico, né? Ou seja, nas questões políticas. Isso aqui já era esperado pelas pessoas que são mais à direita, porque o Marco Rubio ele é da América do Sul e é ele que é considerado, né, o grande empecilho aqui nessa negociação. Então, o Trump diz bem claro, não que ele está fora da negociação, que vai deixar ele de fora do lado econômico. Eu vi algumas pessoas de esquerda também falando, ele está fora da negociação. Está fora do lado econômico, ou seja, tem alguma outra coisa que vai ser solicitada aqui? Aparentemente, sim. Olhando para os fatos aqui, não olhando para os amores, né? Porque tantas pessoas de direita que não querem enxergar que, na verdade, ele está negociando tranquilamente com Lula, quanto as pessoas de esquerda que não querem negociar, que a negociação não terminou. Ela começou agora. Pode ser que vá muito bem, mas ele está dizendo aqui que o Marco Rubio está nisso ainda. Ó. Você poderia fazer isso muito bem. Acho que seremos capazes de fazer alguns bons negócios. Temos conversado e acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom. Então aqui ele diz claramente que o Brasil
Brasil vai ter um relacionamento bom. Não tá dizendo, não, vai ter um relacionamento ruim, vai piorar, o caldo vai engrossar. O que ele tá dizendo vamos ter um relacionamento muito bom. Não tem outra interpretação pra isso aqui. Sempre tivemos um bom relacionamento. Acho que vai continuar, e é verdade. Aí pergunta do Lula. Eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. O Lula pede para acelerar a entrevista. E o Trump também concorda com acelerar essa entrevista. Então, depois que passar esse ponto aqui, o Trump vai concordar também com acelerar essa entrevista também, vai concordar com o Lula, porque eles não tinham conversado aqui, estavam conversando na frente da imprensa. E eu acho que o Lula não queria que a câmera ficasse ligada por muito tempo na conversa dos dois. É óbvio, né? Porque a gente tem ali aquilo que aconteceu com o Zelensky, eu acho que o Lula, apesar de estar demonstrando conforto aqui, ele, claro que deve estar nervoso. São só suposições. O Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoints, coloca os seus problemas, a tendência natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am convinced O Trump pisca lento, né? Olha que loucura. eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I Unidos. was very optimistic. Aí já levanta um monte de dúvida de novo. Você disse ontem que sob certas condições você reduziria as tarefas para o Brasil. Quais são essas condições? Isso aqui é uma pergunta central, tá? Aqui. Estamos lidando com isso agora e estaremos discutindo isso por um tempo. E acho que provavelmente chegaremos a uma conclusão rapidamente. Nós nos conhecemos, nós sabemos o que o outro quer, acho que chegaremos a muitas conclusões essa semana. Essa foi uma semana muito boa. Concluímos uma guerra agora há pouco, acabamos de ter a assinatura oficial, e isso foi uma grande honra. Na verdade, é por isso que viemos aqui. Tivemos Camboja e Tailândia, e realmente muitos outros. Nós fizemos 8 e estamos procurando fazer 9, que seria a Rússia e a Ucrânia, né? Paz, acordos de paz. Fizemos muitas coisas boas sobre guerras. Aí ele fala, por favor, vá em frente. Como o senhor está se sentindo sobre o Bolsonaro? Aqui é o momento mais crítico de toda a entrevista, que é a hora que está dando duplas interpretações. Aí ele diz, eu sempre gostei dele. Isso aqui é uma coisa que ele sempre fala, tá? Ele sempre gostou muito do Bolsonaro. Ele fala que ele é muito alinhado com o Bolsonaro. Eu me sinto muito mal com o que aconteceu com ele. Eu sempre pensei que ele era uma pessoa direta, mas ele está passando por muita coisa. Isso está na agenda hoje? Aí o Lula fica meio incomodado ali, ele faz assim com a mãozinha, né? E aí o Trump já responde diretamente. It's not your business. Ou seja, que tem muitas interpretações na internet do que isso aqui significa, se vai ser bom ou não, se isso aqui significa que na verdade ele está completamente alinhado com o Bolsonaro, se isso aqui significa que ele não está alinhado com o Bolsonaro. Pessoal, claramente, se o Trump quisesse ter feito qualquer tipo de demonstração aqui, que são as que ele costuma fazer em público, ele já fez isso com o Zelensky, ele já fez isso em diversas negociações, ele teria enquadrado o Lula no momento. E é por isso que o Lula, inclusive, fica extremamente desconfortável. O Lula já faz assim com a mão, já esperando, eu acho, o enquadramento, já esperando que o Trump desce na cabeça dele. E o Trump não faz isso. O Trump claramente evita o assunto, gente. Ele elogia o Bolsonaro dos pontos de vista e tal, mas ele não discute se isso está na pauta. Vamos lá. Se mais 5 minutos depois dessa reunião ele fosse ter essa pauta, o que ele teria dito aqui para pressionar o Lula, inclusive? Teria dito, olha, inclusive se isso aqui não acontecer dessa forma, se o Bolsonaro não tiver isso aqui, a gente nem considera fazer acordo com o Brasil. Teria resolvido, não teria? Ele teria respondido a pergunta, a gente vai discutir outras pautas porque essa já está resolvida. O limite dos Estados Unidos está aqui, está imposto já, está tudo certo. Por que ele não faria isso? Então, obviamente, né, se ele não quer responder que isso está na pauta, é porque ele sabe que a carta dele começava com isso, a primeira linha era se, né, o Bolsonaro tarará, e agora esse movimento ele tá mudando. E o Trump sempre foi assim. Ele não é um cara que ele vai por um caminho e segue nele até o final. Ele não é um cara que a palavra dele não faz curva. Independente de você gostar do Trump ou não, uma coisa que o Trump faz a todo momento é mudar de ideia. É mudar de ideia sobre absolutamente tudo. Não tem nada que ele fala numa semana que ele não desfala na outra. Então, eu não duvido que ele nem discuta mais o Bolsonaro aqui. E também não duvido que ele, daqui 2 semanas,
apareça falando, olha, sem o Bolsonaro poder ser elegível, não tem discussão. As duas coisas são possíveis e ninguém tem essa resposta aqui, é o que eu estava dizendo. Mas aqui, claramente, o Trump quer fugir dessa pergunta. Ele não quer essa pergunta nesse momento. Ele não está confortável consigo com essa pergunta ao ponto de ele estar no meio do elogio e depois ele já desce uma na cabeça, né? Da repórter fala, olha, it's not your business, né? Não é da sua conta se isso está na pauta ou não. Se isso estava na pauta, todos os outros assuntos que estavam na pauta, ele respondeu com tranquilidade. Por que esse assunto específico ele não quis responder? Porque ele sabe que esse assunto é sensível pro Lula. E aqui ele está, assim, né, tentando fazer uma negociação, até porque a tarifa não pegou bem para os Estados Unidos. Não funcionou da maneira como era esperado. O Brasil reencontrou outros fornecedores de cadeia, abaixou um pouco o preço da proteína animal. Se isso aqui, inclusive, destravar agora, a gente vai para 350 o arroba, então é uma coisa que todo mundo está esperando. E aqui, ele não quer, porque isso contrata inflação para os Estados Unidos. Isso é uma série de problemas, não é legal. Tanto é que os Estados Unidos acrescentou na lista de exceções, sei lá quantos produtos, gente. Óbvio que os Estados Unidos querem abrir de novo, né, esse comércio. Não faz nem sentido, a princípio, a tarifa. Isso é um fato objetivo. Não tô aqui discutindo, opiniões. Opiniões a gente pode ter aqui. Isso aqui é um enquadramento maior, você que sabe, né? Você considera aqui que ele é ok, ele vai fazer de tudo pelo Bolsonaro? Foi isso que você entendeu dessa frase? Tudo bem. Agora, dados, né? A gente não pode discutir, gente. E os dados mostram que essa tarifa não funcionou bem para os Estados Unidos. Raul, mas quebrou a empresa aqui também, como era esperado. Já se esperava que tivesse um impacto muito maior sobre o Brasil do que sobre os Estados Unidos. É óbvio, né? Eles são o maior mercado do mundo, gente. E aí vem a China. E a China, senhor presidente, está preocupado sobre a relação do presidente Lula com a China? Caramba, é só facada, né? Ó, e aqui, aí o Trump diz sobre a relação do presidente Lula com a China. O repórter pergunta, acho que vamos nos dar bem com a China. Acho que vamos fazer um acordo com a China. Nós nos encontraremos, como vocês sabem, né? Na Coreia do Sul com o presidente Xi. Acho que vamos ter um bom acordo com a China. E eles querem fazer um acordo e nós queremos fazer um acordo, nós concordamos em nos encontrar e vamos encontrá-los mais tarde na China. E vamos nos encontrar nos Estados Unidos, em Washington ou Mar-a-Lago. Você conhece muitas dessas conversas, fazemos muitas discussões antes de nos encontrarmos, nós fizemos discussões com o Brasil. Então acho que, vamos acabar tendo um bom acordo para ambos os países, acho que com a China isso vai acontecer e temos outro acordo. Você sabe que temos o Japão, temos a Coreia, temos muitas reuniões, mas as pessoas parecem estar muito interessadas na China. Acho que vamos ter um encontro muito justo com a China. Vocês podem suspender as tarifas ao Brasil hoje, podemos fazer as coisas rápido, nós nos movemos rápido, nós somos muito ágeis. Você planeja discutir a situação... Não, você de novo, por favor. Ele já censura a mulher que ia perguntar sobre o Bolsonaro. E aqui, eu acho que para mim é um dos pontos mais emblemáticos, porque algumas pessoas estavam dizendo, olha, claramente, né, ele queria continuar falando sobre o Bolsonaro e tal, e a repórter não permite, existem algumas interpretações assim. Mas aqui você repara que ela ia perguntar, né? Você planeja discutir a situação, o que ele ia perguntar aqui? Ia perguntar a situação do Bolsonaro. Eu acredito, né, que ela ia perguntar, não tenho como saber que eu não tô na cabeça dela. E ele já fala, você não de novo. E ele já muda de assunto, porque ele sabe que isso não vai ser uma conversa interessante, né, cara? O Trump é um cara estratégico. Ele precisa ter uma boa negociação aqui. Ele tá tentando negociar a América Latina. É muito bom pro Trump como roteiro mundial se o Brasil concordar com a invasão da Venezuela, ou se pelo menos parar de falar, né, naquilo ali. Então tem várias negociações que estão na mesa aqui, gente. Não é tão simples esse movimento, né? Não é bom pra ele se o Brasil continuar dizendo que aquilo é errado, publicamente. Então acho que no sigilo, uma das coisas que eu acho que ele vai pedir pro Lula é pro Lula parar de mencionar a situação da Venezuela. Acho que esse é uma situação. Um pedido que deve ser também aqui comum é parar de falar contra o dólar. Acho que é óbvio aqui. Eu duvido muito que vai entrar nas pautas de negociação do Trump, acho que talvez na última linha, a conversa do Bolsonaro. Raul, mas então por que a carta vem ali pro Bolsonaro? Aquilo, gente, era fundamental, porque aquilo ganha um apoio de parte da população brasileira. Eu acho que ele é um grande estrategista. Eu já recomendei para vocês várias vezes a leitura do livro do Trump, né? Várias vezes aqui. Lê o livro do Trump. Se você quiser compreender a mente do Trump, tem que ler o The Art of the Deal. Há algo que o Brasil possa oferecer para melhorar as relações com os Estados Unidos? A repórter pergunta. Vamos descobrir provavelmente em 15 minutos. Vai ser muito rápido. Eles podem oferecer muito e nós podemos oferecer muito. E é bom para os dois países. Presidente, quando você está na Ásia fazendo todos esses negócios no quintal da China, o que eles devem interpretar da forte presença dos Estados Unidos nessa região? Eu não acho que eles deveriam interpretar nada. Acho que vamos fazer um bom acordo com a China. Acho que vamos fazer um acordo. Vai ser ótimo para a China, ótimo para nós. Você sabe que temos muitas coisas que são boas para ambos. E sabemos muito bem que estamos lidando com a China. Você sabe que não nos encontramos apenas no vácuo. Tivemos muitas discussões, James, Scott e Howard, Marco, sobre coisas diferentes. Tivemos muitas discussões com a China. Temos com o Brasil também. Nós não só estamos entrando na sala sem conhecimento. Estamos entrando com grande conhecimento.
A mídia nem precisa interpretar tanto, francamente. Sabemos muito bem onde estamos. E sabemos onde eles estão. Aqui que é um ponto, né? Ninguém precisa ficar interpretando. Sabemos muito bem onde estão. Por que vocês não fazem isso? Lição pros dois lados. Eu queria sugerir que Daí o Lula sugere acabar com a entrevista. vocês fizessem a entrevista depois da reunião. Aí o Trump fala, é bom, isso é bom. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't nós have temos much que fazer time, and we entrevista. won't waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists, so we have a lot Esse é o more dilema. talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado da you reunião. have patience, you'll know the results of the Se meeting. ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going Esse é o to dilema. hear the new things that will come out from Então the eu meeting. sugiro que a gente E aí fala, é isso, concordo. They're not great questions to that. Vocês não fizeram boas perguntas hoje, então nós vamos encerrar, né? Só perguntas ruins. Então o Trump fala assim, o Lula termina ali meio educado, o Trump fala que eles fizeram pergunta merda, vamos embora. Eu gosto do estilo do Trump. Basicamente ele encerra a reunião nesse ponto e aí depois o que a gente tem já são resultados da reunião. E aqui agora eu vou recorrer, né, à imprensa, porque eu não tenho como saber o que foi dito. Olha, eu tinha pegado a BBC aqui, mas vocês vão dizer, e eu acho que com determinada razão, que talvez seja uma emissora enviesada, não sei. Na verdade, eu peguei a BBC porque é a única que não é brasileira. Tem os interesses da Inglaterra aqui, né, de Londres. Mas quando você olha, a reunião com o Trump foi tremenda vitória de Lula. E basicamente os comentaristas políticos vão estar dizendo mais ou menos a mesma coisa, tá, gente? Porque não tem como falar muito diferente disso. Daí a conversa foi marcada pelo clima cordial, com o Trump se dizendo honrado em encontrar o presidente brasileiro, é verdade, né? Para o cientista, a gente acabou de ver, mas para o cientista político Hussein Kalloo, ex-secretário de Assuntos Estratégicos no governo Michel Temer, enquanto foi uma tremenda vitória do petista, terá impacto eleitoral significativo das viagens, já é empolgação, né? Do outro lado, ele vê o campo bolsonarista enfraquecido, não tinha nada a ver com a história. Isso não significa, porém, que a tarifa de 50% imposta contra produtos importados do Brasil será facilmente revertida. Como é que é uma grande vitória se não vai reverter a tarifa? Então, a grande vitória eleitoral, a grande vitória de marketing, não faz muito sentido. Essas negociações devem se alongar. O Trump disse que ia durar a semana. Nessa semana teremos novidades. Então, o comentarista político está colocando a opinião dele. A próxima conversa entre os dois países está marcada para segunda-feira, no dia 27/10. Vulgo hoje, tá? Agorinha. No momento que você está assistindo o vídeo, talvez já tenha rolado, né? Entre o chanceler Mauro Vieira e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer. E eu não duvidaria que saísse alguma coisa hoje. Eu juro pra vocês, eu não duvidaria. Trump se colocou aberto a negociar, pode ser que reduza a tarifa para alguns produtos, para outros não. Já reduziu vários, né? Então, acho que agora talvez seria uma visão assim. Ainda assim, na sua visão, o episódio deixa o presidente bem posicionado, daí vai haver uma coisa. Esse flanco deixou de existir, seria um flanco para a campanha de Lula. Isso aqui tá mais discutindo do cenário eleitoral. O que foi dito depois aqui, né? Tem as opiniões aqui, mas tem dados reais. Foi dito depois daqui que o Trump se mostrou disposto a negociar e que as tarifas devem ser negociadas por agora. Basicamente foi isso, não tem muito. Ficamos mais ou menos na mesma. Se você pegar tudo isso aqui e parar para analisar, ficamos mais ou menos na mesma. Mas o mercado brasileiro amanheceu hoje reagindo muito bem. Mercado brasileiro, para vocês terem uma ideia, como é que a gente sabe se a entrevista foi boa ou não? Analisando dados. Onde ninguém dá opinião sem correr risco. Onde ninguém dá opinião sem correr risco é no mercado financeiro. Hoje, americanos e brasileiros amanheceram o dia comprando Brasil. O dólar amanheceu com uma queda e o Ibovespa com uma alta. Então aqui você percebe, a negociação foi boa ou ruim no ponto de vista dos americanos e no ponto de vista dos brasileiros. A negociação foi boa. A negociação, ela é promissora para o Brasil nesse momento. Agora, o que você precisa saber sobre essa discussão toda, né, de Trump e Lula, se você é um investidor? Acho que a grande questão que fica aqui é a seguinte. Final do ano passado, estava todo mundo falando que o Brasil ia acabar, dólar em 6,30, né? A gente já teve um dólar que caiu mais de R$1 nesse momento agora. A gente tem uma pressão muito grande do comércio internacional. O Brasil está bem posicionado, a nossa economia está num bom momento. Se não fosse o gasto do governo excessivo, a gente estaria agora colhendo excelentes frutos. O Trump, ele tem provocado alguns movimentos avassaladores na Bolsa de Valores norte-americana. Tá pingando de maneira muito louca. Quem não tinha posição em dólar está em um excelente momento para fazer e o Trump parece mesmo querer, né, aquele acordo de Mar-a-Lago, aquela história toda que ninguém sabe se é verdade, mas o Trump parece sim querer enfraquecer o dólar para melhorar a indústria. Então significa que é um bom momento para investir na indústria americana, que está barata. Em relação às empresas de tecnologia, então, está extremamente barata. Mas as empresas de tecnologia só cresce mais, sim, mas o mercado americano, né, com esse tipo de protecionismo, é óbvio que ele vai ter alguns problemas. Isso aqui, o mundo já estudou que isso aqui dá errado, o que significa que a gente pode ter boas janelas de compra de mercado americano. E a indústria nacional americana, se ela tem acesso ao maior mercado do mundo e está fechando para a China, obviamente ela deve ter um crescimento ali. Então você pode alocar. O que vale a pena então, gente, é entender esse cenário aqui, compreender a lógica por trás disso. Não precisa tomar partido, quem está certo,
quem tá errado, isso aqui não interessa. Eu sei que vocês muitos gostam do Bolsonaro, muitos gostam do Lula. Eu não tenho nada com isso, gente. A única língua que eu escuto aqui é o seguinte, eu quero saber o seguinte, disso aqui, dá pra alocar no quê, né? E como é que a gente tem aqui a visão do mercado? Eu gostaria muito que a tarifa caísse, acho que o Brasil precisa disso. Sei que algumas pessoas falam, o Bolsonaro, sabe o quê? A gente tem que salvar o Bolsonaro. Gente, não dá pra eu vir aqui torcer contra o país, torcer a favor de uma tarifa. Ninguém que produz e que trabalha no Brasil pode torcer a favor da tarifa. Isso gera desemprego, isso gera inúmeros problemas. A gente tem que resolver nossos problemas internos com a solução interna. Então, se você acredita que é por meio de um protesto, se você acredita que é por meio de uma ação judicial, se você acredita que é por meio de investigação de outras pessoas, se é por meio do nosso Senado, se é por meio do nosso Congresso, seja lá que outra forma. Não é recorrendo a tarifas externas que a gente vai conseguir resolver o problema. Pelo contrário, isso vai acentuar os nossos problemas, né? Se tarifa resolver esse problema de países, Cuba era um país livre. Cuba era um país maravilhoso. Tarifa nunca resolveu problema nenhum. Venezuela tá aí, mostrando que tarifa não resolve nada. Rússia tá aí em guerra há 2 anos, mostrando que tarifa não resolve nada. Esse papo de que tarifa resolve conflito geopolítico é o maior delírio dos últimos tempos. Não resolve nada. E aí, você tem aqui diversas formas de se aproveitar disso. E se você quiser, inclusive, compreender melhor esses movimentos, para quem é aluno da UVP, você pode ir lá, na aula de geopolítica, macroeconomia e geopolítica, a gente tem a geopolítica dos Estados Unidos e a geopolítica da China, explicando exatamente como que, economicamente, esses movimentos, para quem está na fase dos aportes, pode fazer muito sentido. Você pode conseguir gerar excelentes retornos com isso aqui. E se você não é nosso aluno ainda, o que eu vou te recomendar? Acesse aí, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário. Se você tem um patrimônio muito elevado, a gente consegue te oferecer nossa área de câmbio para você enviar dinheiro para fora e receber dinheiro também da sua empresa. Se você tem um patrimônio um pouco mais baixo, a gente te ajuda com as aulas e te dá acesso à plataforma, cartão de crédito, etc, tudo para você fazer aqui. Se você quer abrir um offshore, se você quer abrir uma empresa fora do país, se você quer tirar o seu dinheiro do Brasil, mandar para o Paraguai, etc, porque tá vendo o risco do Brasil crescer. Então, qualquer coisa que você quiser fazer com o seu dinheiro, a solução passa necessariamente pela UVP. Primeiro você vai preencher esse formulário, você entra na nossa escola, a partir da escola você abre, cara, dezenas de novos produtos aqui, de tudo que a UVP consegue fazer por você. Então vai lá que para mim vai ser um prazer te dar aula e te ensinar a investir. Eu vou verificar se vocês fizeram alguma pergunta aqui. O tema é complexo, né? Eu sei que muita gente fica irritada, então eu tentei evitar opiniões aqui muito tomando lado. Acho que a gente precisa começar a refletir a política de maneira um pouco mais lúcida, um pouco mais séria, baseando-se mais em dados. É por isso que eu quis usar os dois falando e não uma matéria, porque a matéria já vem com viés, né? Alexandre, posso pôr 200 mil no Área 11? Quanto renderia, Raul? Lembrando que o Área 11 não é para quem quer acumular patrimônio, é para quem já está vivendo de renda, viu? Então aqui ele geraria 807 mais ou menos reais por mês. Aqui você pode colocar o tempo e o quanto vai ter o valor reajustado pela inflação aqui. Então, aproximadamente 807 reais por mês. Raul, poderia me explicar como faço para mudar a custódia da minha carteira para outra corretora? Pode ir no site da B3, investidor B3 aqui, é só logar na área do investidor aqui e aqui tem um botão. Aqui dentro desse portal tem um botão para você trocar. Beleza? Obrigado para vocês e até amanhã.